Seja bem-vindo aqui com a gente no A Notícia de Frente desta sexta-feira, dia 26 de junho de 2020. Chega junto, estamos no ar recheados de informação para você. Oi, Lúcio, bom dia, tudo bem? Chegar junto assim, né? Vem aqui acompanhar a gente, mas mantendo o distanciamento. Bom dia, Nayara. Bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Edivaldo Ribeiro. Edivaldo ainda nos ouve, ainda não temos o Edivaldo aqui na linha com a gente. Daqui a pouco o nosso amigo por inteiro aparece aí para dar o bom dia nesta manhã, viu? Lúcio e nosso telespectador, deixa eu só reforçar que você é o nosso convidado sempre para participar com a gente através do WhatsApp. O WhatsApp aí, ó, no cantinho da sua tela, daqui a pouquinho aí o WhatsApp, valeu, no cantinho da sua tela, anota na agendinha ou no celular, já salva a notícia de frente, manda mensagem aqui pra gente, seja também um dos nossos comentaristas, viu? Você é muito importante pra gente. Lúcio, vamos começar aqui, daqui a pouco só quero falar aqui, a gente vai falar do lockdown, claro, vamos atualizar os dados também da Covid-19, falar de como que foi esse primeiro dia do fechamento dos serviços não essenciais em Cuiabá e também Várzea Grande, viu? Bruno Pinheiro vai falar com a gente daqui a pouco. Temos aqui matéria, ou seja, o programa tem muita informação para você. Mas eu quero dar uma volta aqui no portal Gazeta Digital, nesta manhã, falar da reforma da Previdência dos servidores. Vamos aqui ao GD, ao portal Gazeta Digital. Desentendimentos. Votação da reforma da Previdência é adiada de novo na Assembleia Legislativa. Um pedido de vista coletiva adiou mais uma vez a votação da proposta de emenda constitucional que prevê mudança na Previdência Estadual. O texto, que seria votado na primeira sessão de junho, agora será votado em sessão extraordinária na próxima segunda-feira. O adiamento ocorre por conta do pedido de vistas dos deputados Silvio Fávero, Carlos Avalone, Lúdio Cabral, João Batista, Paulo Araújo e Dilmar Dal Bosco. Os deputados disseram que ainda tentaram negociar entre eles a aprovação de uma regra de transição que seja melhor a quem já está perto de se aposentar. Na sessão extraordinária de quinta, ou seja, de ontem, o deputado Wilson Santos usou a tribuna da Assembleia para defender o projeto do governo. O parlamentar lembrou que Dilma e Lula, ambos do PT, fizeram reforma da Previdência. Ele disse que vai votar pela proposta e também se disse favorável às emendas defendidas pelos sindicatos dos servidores públicos. Será, Lúcio, que ele é favorável às emendas defendidas pelo funcionalismo público, pelo fórum sindical? Esperar para ver, não é? Aí, tipo assim, né? São Tomé, não é? Ver para crer, não é isso? Porque o deputado Wilson Santos tem defendido aí, de forma ardorosa, apaixonada, esse projeto da reforma da Previdência. Tem que ser feita, lógico que a reforma da Previdência tem que ser feita, não é? Só que já avisaram o seguinte: se não ocorrerem algumas mudanças nessa proposta, ela terá dificuldades de ser aprovada. Não, ela enfrenta resistência não só desses parlamentares que têm compromisso com o funcionalismo, não é? Tem outros deputados ali que compõem a base do governo também, que tem dificuldades de aprovar a reforma da forma como ela está. Isso mesmo. Olha, vamos aqui... E deu uma confusão danada, né? Por exemplo, para resolver o caso do líder do governo, Dilmar Dal Bosco. Teve um problema lá relacionado lá ao INDEA, né? Que ele queria indicar alguém e parece que não deu certo. Otaviano Pivetta parece que conseguiu emplacar um nome que ele gostaria de ver lá no INDEA, mas passa também pela reforma da Previdência, não é isso? O governo liberava o líder, né, para poder conversar com os deputados, e a informação que existe aí é de que depois o governo não honrava aquilo que ele havia autorizado Dilmar Dal Bosco a negociar
com os deputados lá na Assembleia. Pois é, e tudo indica, Lúcio, que o Wilson Santos pode ser o novo líder do governo? Olha, parece que convenceram Dilmar Dal Bosco a continuar na liderança do governo, né? Foram divulgar ontem, foram pelo menos duas reuniões, né? Duas reuniões para tentar apagar esse incêndio aí na base do governo. Dilmar disse que queria deixar o DEM, pediu para ser expulso, queria deixar também a liderança do governo. Aí ocorreram essas duas reuniões tentando aí demovê-lo dessa ideia de deixar o DEM e de deixar a liderança do governo. No final da tarde, início da noite de ontem, teve informação dizendo que, pelo menos por enquanto, ele continuaria na liderança do governo, mas é algo a se conferir. Certo, vamos aqui, eu já quero começar também uma notícia diferente com mais participação e a participação dos nossos telespectadores que mandam mensagem aqui pra gente todos os dias. Vamos aqui a participação, olha só que legal, nosso telespectador mandou, olha, aqui num condomínio na Beira Rio, que todos os condomínios têm a mesma administração, igual essa, colocaram uma placa ali exclusiva para delivery, motoboy de delivery, principalmente nesse momento agora com o fechamento dos serviços não essenciais em Cuiabá e Várzea Grande. Tem mais participação aqui com a gente. Ontem à noite o nosso telespectador mandou, falou assim, ó, falou já bom dia, né? Mas primeira noite de lockdown, né? Ele colocou aqui, mas fechamento de serviços não essenciais. E a prefeitura parece que tirou toda a fiscalização da cidade. Em plena região central de Cuiabá, distribuidoras de bebidas cheias de pessoas irresponsáveis consumindo pelas calçadas. Nada mudou, nada mudará se não houver fiscalização. É o Luiz, do bairro Independência, ele está coberto de razão. Se não tiver uma fiscalização muito mais dura e também a conscientização por parte da população, nada vai mudar. Porque, Lúcio, daqui a pouco a gente vai trazer. Os dados são assustadores, não tem mais leito de UTI, tem pouquíssimos leitos de UTIs e isso preocupa todo mundo. A população também tem que se cuidar, também tem que fazer sua parte. Mas reduziu sim. Ontem reduziu a circulação de pessoas no centro de Cuiabá. Lá na rua 13 de junho, por exemplo, só estavam abertos, né, aqueles estabelecimentos que pelo decreto, né, que pela decisão aí da Justiça, tinham condições de permanecer abertos. Isso no período da tarde, né, estabelecimentos que vendem produtos de alimentação estavam abertos. O restante, as lojas lá de eletrodomésticos, né, essas lojas estavam fechadas. Então, diminuiu sim, pelo menos na parte da tarde ontem, a circulação de pessoas, né? Ele se refere das distribuidoras, deixando o pessoal ali beber, porque pode buscar, né? Pode retirar o produto, mas as pessoas acabam abusando, aí abrem a bebida, ficam ali, conversam, aí vira, claro, uma aglomeração. E depende também da conscientização das pessoas, não é, Nayara? Porque é o seguinte, porque a prefeitura tem pessoal suficiente para fiscalizar a cidade inteira? Não, tem trecho aí o seguinte, tem determinadas avenidas aí que numa distância de 400, 500 metros tem 5, 6 distribuidoras. E aí? Como é que vai fazer? Difícil. Não tem como fiscalizar todo mundo? Não tem. Não tem como fiscalizar todo mundo. Por isso que vai da conscientização da população. Vamos com o Edivaldo Ribeiro. Edivaldo, inclusive isso que o Lúcio está falando aí da falta, né, de que não tem uma estrutura enorme para fiscalizar todo mundo. E as prefeituras já falaram, por exemplo, que vai ser difícil implementar a barreira sanitária. Bom dia, Nayara, bom dia, Lúcio, bom dia a todos que nos sintonizam aqui no Notícia de Frente. Realmente, a cabeça do morador, a cabeça do trabalhador, a cabeça daquele que vive aqui nessa incerteza diária. Nós temos uma incerteza diária. Vamos agora nos adaptar no lockdown. Não sei se a gente vai partir, né, para uma adaptação. Há quem diga o seguinte, são 15 dias. 15 dias corre depressa. Né? Quantos 15 dias nós já passamos dentro dessa pandemia
realmente quantos 15 dias nós já passamos dessa pandemia. E os próximos 15 dias serão os 15 dias mais importantes da nossa vida. Da vida de quem mora em Cuiabá, da vida de quem mora aqui em Várzea Grande, porque serão 15 dias decisivos na tentativa de um achatamento de curva. Um achatamento de curva. Curva achatada, porque nós estamos convivendo daqui para frente, se nós tivermos uma escala pequena, de 5%, 6% ao dia, é assustador o número que teremos no final de junho, começo de julho, final de julho. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte, o isolamento social, a máscara, os remédios que você tem que tomar, a preocupação com você. Mesmo que você se sinta bem, busque um hospital para acompanhamento e vamos que vamos. Você vê que é tão preocupante a coisa que nós tivemos 12.601 casos nas últimas 24 horas. Nós já temos 476, quase 500 óbitos. 500 irmãos que se foram com relação a essa pandemia. Valdo, preocupante, daqui a pouco a gente vai com o Bruno Pinheiro, ele vai trazer esses dados do coronavírus e também a situação, Lúcio, de Várzea Grande, assustadora. E uma outra informação aqui, uma pesquisa, né? Um levantamento de pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso projetam que Mato Grosso pode ficar sem leitos de UTI antes do final do mês. O final do mês, sabe quando é? É terça-feira? Terça. Terça? É o último dia do mês, dia 30 de junho, não é isso? E aí o seguinte, é uma projeção de pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso apontando que Mato Grosso não terá mais leitos de unidade de terapia intensiva para tratamento da Covid-19 a partir do dia 30 de junho, que é a próxima terça-feira. O estudo ele foi elaborado pelo Instituto Federal de Mato Grosso e publicado nesta quarta-feira e também aponta que até o final de julho o número de casos que irão precisar de UTI será o dobro, olha só, o dobro do número de leitos disponíveis. E aí é o seguinte, sem querer furar aí o Bruno Pinheiro, dá só uma informação aqui, genérica, mas extremamente preocupante. Ontem, no boletim da Secretaria Estadual de Saúde, foram confirmados mais de 1.000 novos casos de pessoas infectadas com o coronavírus. Mais de 1.000. Realmente assustador, Lúcio, assustador. Por isso cada um também tem que fazer sua parte. Olha, a gente vai falar mais disso daqui a pouquinho. Agora a gente vai falar... E entre esses 1.000 novos casos confirmados, não é isso? Está inclusive o do secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, né? Que testou positivo para a Covid-19 e que vai ficar agora aí na quarentena obrigatória, né? Num período de isolamento em função de ter sido infectado. Pois é, a gente estima aí melhoras. Ele também, como os outros profissionais de saúde, estão nessa linha de frente do combate à Covid-19. E o seguinte, e teve lá também, falando aí de governo, ele e o Alberto Machado, né? O Alberto Machado lá é o Beto 2-1, né? Que todo mundo conhece, também testou positivo para a Covid-19, viu, Nayara Moura? Pois é, daqui a pouco a gente fala mais sobre os casos de coronavírus aqui em Mato Grosso, porque a Justiça negou o recurso da Prefeitura de Cuiabá e manteve a quarentena obrigatória aqui na capital. E ontem, o prefeito Emanuel Pinheiro anunciou novas medidas. Confira. Se não fossem as medidas que a Prefeitura de Cuiabá tomou, se não fosse o dever de casa que fizemos, se não fosse a quarentena que no momento oportuno fizemos no começo de toda a crise, orientados pelo protocolo da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, poderíamos hoje, em vez de falar em 121 óbitos, estaremos falando em 600, 700 óbitos. Eu queria até deixar claro, com todo o respeito que tenho pelo juiz Dr. Lindotti, todo o respeito que tenho pelo nosso Poder Judiciário, todo o respeito que tenho pelo promotor Alexandre Guedes,
todo o respeito que tenho pelo nosso Ministério Público Estadual. Não discuto a intenção e a preocupação de ambos em dar uma resposta rápida, como eu também tenho, para a população cuiabana e mato-grossense no combate à Covid-19. Mas essas decisões não tiveram nenhum embasamento técnico. Essas decisões não tiveram nenhum embasamento seguindo os protocolos da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde. O combate à Covid-19 não se resolve nos livros de direitos, nas jurisprudências ou na nossa Constituição estadual e nem a federal. O combate à Covid-19 se resolve prioritariamente com medidas sanitárias, com estudos epidemiológicos e com técnicos e profissionais da saúde discutindo, debatendo e nos apresentando as condições para tomar as decisões mais acertadas. Até porque estamos diante de uma pandemia, um vírus desconhecido, que não tem cura. Até hoje não achamos a vacina para ele. Então estamos num voo incerto, buscando acertar mais e errar menos com base em experiências nacionais e internacionais que deram certo na luta contra a Covid-19 com o objetivo de salvar vidas. E o juiz da Vara Especializada da Saúde Pública, José Leite Lindotti, falou sobre a decisão de solicitar a quarentena obrigatória. Vamos ouvir. O Judiciário se prontificou a realizar uma audiência de conciliação. Trouxemos aqui os três aqui, não houve uma proposta de conciliação, nenhuma proposta sequer concreta. O que aconteceu foi o seguinte: elogiar a decisão, essas questões políticas, como todos nós sabemos. Se elogia a realização da audiência, né? Mas no final não houve nada de concreto. Então, daí a decisão. E quanto aos critérios científicos e técnicos, olha, foi o governo do Estado que se propôs e que fez, baseado em critério técnico e científico, e nós simplesmente mandamos cumprir, né? Agora, o desembargador teve as razões que entendeu para manter a decisão, né? Então, e cabe recurso, isso aí pode ser levado à terceira instância também, né? Agora, o que não podemos deixar é essa discussão política, politizar a decisão e as pessoas ficarem agonizando. Hoje tem 40 pessoas, eu estou afirmando aqui no termo genérico, 14 liminares eu dei nesses últimos 24 horas. Então, podemos ter hoje em torno de 40 pessoas, amanhã 60, 80 agonizando, enquanto as partes que ficam discutindo se cumpre ou não cumpre a decisão, e todos sabem da necessidade do isolamento social. Bom, vamos com o Edivaldo aqui rapidinho. Edivaldo. Ok, Nayara, voltamos aqui, né, acompanhando atentamente a fala de todos, a preocupação de todos, né? Todos acham que fizeram aquilo que deveriam fazer, todos acham que agir de maneira correta na hora certa. O certo é que esta pandemia está dando um vareio, que a gente falasse no linguajar comum, né? Está dando um vareio na população, na classe médica, e é super traiçoeiro esse vírus do corona. Então, a gente só tem que pedir que todos nós nos unamos em oração e façamos a nossa parte, gente. Façamos a nossa parte. A coisa realmente não é fácil, não está fácil. Quem está com convivência com isso sabe que é uma expectativa a cada segundo, mas todos, né, com a graça de Deus e fazendo a sua parte, todos, por certo, vencerão. Vamos fazer 15 dias? 15 dias. 15 dias. Nós temos que acabar com a picuinha. O vírus não é político, o vírus não tem. O vírus veio da China, no regime comunista, aqui nós estamos na democracia, já passou por tantos regimes socialistas e tal. O vírus é universal. O vírus é universal. Então, vamos deixar de lado a questão do eu, a questão do ego, e vivemos o quê? Vivemos a necessidade do momento. A necessidade do momento é de união,
de forças, de união de forças, todos pegando junto. Esta aqui é a grande missão que nós vamos ter daqui para frente. A grande missão que nós vamos ter daqui para frente. É com você, Nayara, com você aí, o Elegância da Notícia. Lúcio, e o pessoal está perguntando aqui, ó, vamos ao WhatsApp. Olá, bom dia, sou o César de Várzea Grande. Uma pergunta, por que não vemos ninguém sendo testado em Várzea Grande e em Cuiabá? Daí tem outras manifestações aqui, o pessoal falando, vocês estão apavorando. Gente, a situação aqui em Mato Grosso está colapsada. A gente sabe que de um lado tem a economia, as pessoas também estão passando fome e estão na incerteza. Olha, a gente conversou com os setores, por exemplo, de bares e restaurantes. Imagina um setor que se preparou para voltar a funcionar, contratou gente, comprou materiais, comprou comida que agora vai perder e teve que fechar as portas de novo. É assustador, é alarmante, é triste ver a situação de um setor que já tem aí um dado que depois, pós-pandemia, talvez 40% não consigam mais voltar a funcionar aqui em Mato Grosso. Mas de outro lado, a gente também tem a saúde. As pessoas estão morrendo porque não tem insumos, não tem UTI, e a gente sabe que muito disso é a falta de planejamento. Teve uma informação de que não tinha sedativo para quem está internado. Que foi confirmado pelo governador durante para quem está internado na UTI. Né? E nós falamos aqui ontem, esse problema, da forma como ele está hoje, contribuiu muito para isso, a sucessão de erro dos governantes, dos prefeitos de Cuiabá e de Várzea Grande. E quem tem que pagar agora é a população. Quem paga é a população. Lá em Várzea Grande foi aquele liberou geral, não é isso? Foi o liberou geral. Tanto é o seguinte, que o segundo maior número de mortes aqui em Mato Grosso é lá de Várzea Grande. Teve momentos aí que Várzea Grande até passou Cuiabá, naquele liberou geral irresponsável. Aí em Cuiabá foi o seguinte, lá no início, quando a contaminação estava começando, fecharam tudo. Aí é o seguinte, aí como você acabou de colocar, há poucos dias atrás, reabriram. Aí os casos explodiram, dispararam novamente. Não dá para fazer nada, não adianta chorar sobre o leite derramado. Agora, tem que ter consciência aí que o momento é preocupante. Quer dizer, nós acabamos de falar aqui, nessa projeção da Universidade Federal de Mato Grosso, que na próxima terça-feira, dia 30, não vai ter mais UTI, não é isso? No boletim de ontem, mais de 1.000 novos casos registrados. Lá em Várzea Grande tem uma fila para UTI de mais de 40 pessoas. E é o seguinte, nós é que estamos apavorando. E aí eu vou te falar outra coisa. O pessoal pergunta aqui, cadê os leitos de UTIs criados nos municípios? Várzea Grande, Cuiabá, o pessoal está perguntando isso. Cadê? Eles habilitaram com o dinheiro que veio do governo federal, porque teve dinheiro, não, Lúcio? A irresponsabilidade foi muito grande, Estão aí investigando, apurando, tentando saber onde é que colocaram essa montanha de dinheiro, não é isso? Estão tentando saber. Teve lá o papel higiênico de Rondonópolis, os produtos de limpeza, teve o drone aqui em Cuiabá, não é isso? Para citar apenas alguns exemplos. Estão tentando descobrir o que é que fizeram com esse dinheiro. Os que habilitaram leitos, estavam recebendo o dinheiro do Ministério da Saúde, milhões e milhões, aí foram fiscalizar, os leitos de UTI não estavam sendo utilizados. Olha outro absurdo aqui, lá da terra não, me desculpe que Rondonópolis não tem nada a ver com isso. Lá, relacionado ao prefeito que tinha conhecimento, segundo o Ministério Público, daquela compra superfaturada de produtos de limpeza, da montanha de papel higiênico. Olha só o absurdo. Tribunal de Contas cita a situação de emergência e manda o prefeito lá de Rondonópolis a repassar 2.500.000 reais à Santa Casa. O detalhe aí é o seguinte, pelo levantamento da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas, esse montante, esse valor, foi repassado, Nayara, pelo Ministério da Saúde ao município para a manutenção de 10 leitos de UTI exclusiva para tratamento da Covid-19, mas estes nunca funcionaram. Olha só. E é o seguinte, e aí a Prefeitura de Rondonópolis recebeu para a Santa Casa da cidade um repasse lá superior a 2 milhões. Onde é que está o dinheiro? Lá na Prefeitura.
a prefeitura não repassou o dinheiro para a Santa Casa lá de Rondonópolis. Pois é, Lúcio. Mais uma vez a gente mostrando aí a farra que foi feita, a falta de planejamento que não teve aqui em Mato Grosso. E a gente vai com o Bruno Pinheiro agora ao vivo, porque o Bruno Pinheiro vai trazer mais informações para a gente sobre os casos de coronavírus aqui no estado. Bruno Pinheiro também vai falar sobre esse colapso aí na saúde, principalmente na espera, né? São quantas pessoas à espera de vaga aí em Várzea Grande? Bruno, você tem essa informação? Bom dia. Olá, Nayara, muito bom dia. Já temos uma informação que foi repassada ontem, mas esse número já foi atualizado e não foi divulgado ainda. Ontem eram 41 pessoas esperando atendimento de UTIs, mas a informação divulgada através da Secretaria de Saúde, Marcondes informou que não há leitos mais, nem leitos voltados à Covid, nem a qualquer outra doença, ou seja, não tem mais leitos disponíveis, nem de novas internações e nem mesmo de UTIs. Esse é o nosso... Estamos acompanhando aqui a chegada, ou seja, onde as pessoas correm o atendimento aqui em Várzea Grande. Nós chegamos aqui logo de manhã, havia alguma movimentação, mas agora aqui na frente já não vê mais ninguém aguardando atendimento. Certo é, as pessoas já têm informação de que não existe mais vaga. Isso não somente na rede do município. Ontem à tarde eu estive em um hospital da rede particular aqui em Cuiabá, aliás, lá em Cuiabá, e lá também tudo lotado, muita gente em busca de realizar exames e em busca de vagas de UTIs. Nós acreditamos que esse final de semana deve ser um final de semana que os números vão aumentar diante de toda essa situação com a falta de leitos. E o que chama a atenção é que a temperatura está caindo e isso deve ajudar, segundo a Organização Mundial da Saúde, de que quando a temperatura é menor, isso acaba um pouco mais aumentando esse número de contaminação. Ou seja, é importante tomar cuidado e ficar assim dentro de casa. Mas esse número de ocupação 100% não é somente aqui em Várzea Grande. O Lúcio muito bem já informou que o Rondonópolis está também comprometido 100%. Outra cidade, em Sorriso, a secretaria também informou que está cheio, e também no município de Cáceres, região do Araguaia, Hospital São Luís, também não há mais vagas. No Hospital Júlio Miller, em Cuiabá, também está com 100% de lotação. Esses são os números atualizados nesta manhã de sexta-feira. Agora, em relação ao número de óbitos, nas últimas 24 horas, ontem foi um dia mais difícil e o número que superou todas as mortes do dia anterior. Até quando nós estamos falando assim, aparentemente que é um dia concorrendo com o outro, mas infelizmente são vidas se perdendo diariamente, Nayara. Hoje são 476 mortos em Mato Grosso, 12.601 confirmados com a Covid-19. Mais de 520 pessoas estão ainda internados, 251 em UTIs. E agora, se falando sobre leitos disponíveis do SUS, 29 é do estado inteiro, ou seja, em cada cidade tem 29 leitos. Eu ainda estive conversando ontem com um defensor e a defensoria disse que essa semana recebeu uma alta demanda de várias pessoas que estão em busca de leitos. Ou seja, eles chegam no hospital, não encontram leitos, recorrem à defensoria. A defensoria está então o quê? Está organizando com essa visão na tentativa de identificar qual cidade que existe um leito sobrando e aí enviar esse atendimento, ou seja, mas até essa pessoa chegar lá, se seja de ambulância, ou seja, a infraestrutura e a estrutura da saúde, de toda forma, está ficando 100% comprometido. Nayara, Lúcio. Obrigada, viu, Bruno, pelas suas informações e o nosso respeito a essas famílias das 31 pessoas que perderam a vida nessas últimas 24 horas. E como disse o Bruno, apenas 29 leitos no estado inteiro, tá, gente? Bom, Lúcio, qual que vai ser o seu destaque hoje? Dois. Diga. 2 pontos no destaque. O presidente Jair Bolsonaro e o governador Mauro Mendes. Sobre o presidente, às vezes a gente é muito criticado aqui, fala, vocês só querem criticar o governo federal, né? É para reconhecer uma atitude extremamente positiva
do presidente Jair Bolsonaro. Numa cerimônia ontem lá no Palácio do Planalto, assumiu uma postura moderada, um tom conciliador, demonstrando, né, que é importante que os poderes, né, executivo, legislativo, judiciário, falem a mesma língua, principalmente no momento de muita dificuldade, e isso é extremamente positivo. Aqui em Mato Grosso, a história é diferente. O governador Mauro Mendes precisa começar a ouvir um pouco mais os recados que estão sendo passados para ele. Nessa semana, no início da semana, o presidente da Assembleia disse o seguinte, sobre aquela questão lá do voucher dos R$ 1.100 para os professores interinos, que o governador vetou, a Assembleia derrubou o veto, e aí Eduardo Botelho falou, olha, o governador precisa olhar com mais carinho para os pequenos. E ontem, o presidente Eduardo Botelho deve ter os motivos dele, voltou à carga. E a frase dele foi a seguinte, Mauro Mendes só pensa em obras e esquece do povo. É o meu destaque de hoje. E o povo cobrando um auxílio maior por parte do governo do Estado, principalmente nesse momento. Por enquanto, teve o quê? As cestas básicas? É isso? Mas, muito pouco, né? Não é suficiente. Muito pouco. Não é suficiente. E ele criticou também o governo federal, mas você vai falar mais no seu destaque também, né? Aí você me ajuda. Edivaldo Ribeiro, seu destaque qual que é? Eu vou falar um pouco... Tem tanta coisa para falar, mas todas elas convergem para esse momento de expectativa. Eu vou fugir um pouco, não sei se o Lúcio já falou da questão do Gilmar, do recuo do Gilmar em sair do DEM, deixar a liderança, e a revolta de alguns deputados com a mesa diretora da Assembleia, com relação a vetos, né? A vetos que foram votados ou têm que ser votados. A Previdência, mais uma vez, foi adiada. É a Previdência que é o calcanhar de Aquiles da administração que eu quero falar. Certinho, daqui a pouco então a gente volta também com o destaque do Edivaldo Ribeiro. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente continua com a notícia de frente.